Olá, internautas! Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando aqui continuidade a essa sequência de entrevistas exclusivas. Hoje é um sábado, dia 12 de julho de 2025. Estamos aqui na residência da Dona Socorro Olímpio. Dona Socorro Olímpio, essa pessoa bem conhecida em Palmirim, vai deixar aqui o seu bom dia, o seu boa tarde, boa noite para os internautas. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal, fique à vontade, saudando aqui a todos que estão assistindo nosso programa. Fique à vontade, meu Socorro. Boa tarde, Ricardo Soares. Há dias você tem me consultado sobre essa entrevista e eu até lamento em dizer que não sou uma pessoa muito preparada para esses momentos. Principalmente hoje, Ricardo. E desde de manhã eu ando com um problema de saúde, mas tive que participar ali de uma entrevista no outro programa e agora estou aqui com você, mas dizendo que é um prazer, sabe? Quando as pessoas nos procuram para esses momentos de saber alguma coisa a respeito da vida da gente, a gente fica muito feliz. E eu espero que eu possa dizer alguma coisa que me satisfaça, que também satisfaça o que você está pretendendo fazer aqui. Muito bem, você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos nas redes sociais, tá bom? Dona Socorro Olímpio, ela é uma pessoa que tem história aqui na cidade de Palmirim, né? Ela já foi candidata a vice-prefeita, já foi vereadora, já tem um grande histórico da política de Palmirim, mas hoje foi diretor do Colégio Estadual. Nós vamos hoje enfatizar o assunto sobre o livro que foi lançado em 2004, né? 1954. 54 a 2004, 50 anos de história. Nós sabemos que nós, seres humanos, o que fica da nossa vida é a história. E essa história é pautada em cada momento, cada minuto, cada segundo de nossas vidas. E hoje nós estamos fazendo essa história. Hoje, no nosso canal, nesse dia de sábado, exatamente às 5h56, está acontecendo a história aqui em Palmirim. Eu entrevistando a Dona Socorro Olímpio. Dona Socorro Olímpio, esse livro conta 50 anos de história, né, da vida da senhora, da sua trajetória. Se a senhora pudesse assim, resumir um pouco, nós sabemos que é grande, é extensa a sua história, mas o livro aqui vai contar a sua biografia. Fica à vontade para contar quem é Dona Socorro Olímpio, né, a sua história, se puder resumir, se não, fica à vontade para a senhora relatar para os internautas história de vida aqui no nosso programa com a Dona Socorro Olímpio. Fica à vontade, Dona Socorro. Pois não, Roberto. Ricardo, desculpa. Esse livro foi escrito na gestão do professor Geraldo Ribeiro, quando diretor da escola. Um trabalho muito bem feito, muito bonito. Ele fez uma pesquisa sobre tudo, quase tudo que ele pôde adquirir. Eu, lendo esse livro, fiquei muito feliz em possuir até esse livro, porque é uma grande história da vida do Colégio Estadual, do Colégio Dom Francisco de Assis Pires, que é um colégio que realmente tem uma história na educação desse município. E eu posso lhe dizer que o Colégio Estadual, que o Colégio Dom Francisco de Assis Pires faz parte da minha vida, da história da minha vida, porque lá eu passei 20 anos. Eu cheguei no colégio em 1981 e saí de lá na minha aposentadoria em 2001. E lá eu tive momentos felizes, muito agradáveis e inesquecíveis. Também teve aqueles momentos em que a gente passa por algumas dificuldades, alguns problemas, o que isso é natural acontecer. Mas guardo lembranças de muitas coisas boas de lá. É tanto que quando eu vou lá no colégio, como estive agora no São João, eu me emociono.
E quando eu entro no colégio, eu sinto o cheiro do colégio estadual. Eu sinto, no início eu sentia muitas saudades. Hoje já sinto muito menos, mas sempre que vou lá, tenho grandes recordações. Ainda vejo pessoas que trabalharam no meu tempo. E o que mais me satisfaz também é que na minha casa vem muitas vezes ex-alunos, tanto do meu tempo de professora, porque lá, quando eu cheguei, eu fui ser professora de português. Uma coisa que me preocupou muito, porque quem sabia português era o meu marido. E não sei por que fui escolhida para ensinar, mas estudei muito para fazer um bom trabalho. E durante esses 8 anos, eu sofri assim como professora, porque eu passei 18 anos nas firmas particulares e não tinha nada muito a ver com o ensino, né, com a educação. Era outro tipo de trabalho. E também eu lamentava até a situação da escola quando eu cheguei lá. As péssimas condições físicas da escola, e aquilo me constrangia muito. Mas depois, eu não estou aqui me falando muito, gostaria de saber se você quer fazer mais alguma pergunta agora. Sim. Ou se eu posso parar aqui, porque Fica à vontade, fica à vontade. Se eu for falar fica à vontade. dos 20 anos no colégio estadual, vai aparecendo lembranças, vai aparecendo coisas que eu passei por lá, então eu vou falar sozinha, eu não quero. Eu gostaria que, se você quiser fazer alguma pergunta e eu esteja nas condições de responder, eu gostaria que você fizesse. Pronto, lembrando, Socorro, que também esse livro aqui, da história do colégio estadual, que a senhora está inserida, 2004 fez 50 anos, 2014, 60, 2024, 70, então já está 71 anos de história estadual. Não esqueci, esse livro foi de 2004, temos mais 2014, 60, 2024, 70, 2025, 71 anos de história, não é isso? Contando. Eu me pergunto, aí é 50 anos ou 60 anos? 50 anos. Porque eu tenho uma lembrança que eu fiz na minha gestão uma festa grande no aniversário da criação da escola, acredito que foi, e que veio um representante da Diocese do Crato, porque a escola tem o nome do segundo bispo do Crato, o Dom Francisco de Assis Pires, e foi uma festa muito grande. E eu tinha, às vezes, a lembrança de que eram 50 anos, mas 50 anos completou aí na gestão de Geraldo Ribeiro. Né? Aqui nessa homenagem aqui do livro, fez 50 anos, aí 2004, aí 2014, 60, 2024, 70, 2025, 71 anos. Então, já 70 anos de história do colégio estadual. Aí, como eu estava dizendo, lembrando que essa homenagem aqui no livro, a Dona Socorro está inserida, estamos falando sobre a inserção dela aqui nessa homenagem, e dizer também que eu também estou inserido, porque a minha filha hoje, a Amanda Duarte, ela formou-se na Faculdade de Santa Maria, de Fisioterapia, passou para residência no Regional do Juazeiro, passou 2 anos, e hoje faz residência no Crato, também estudante do Colégio Estadual aqui, fez todo o ensino médio aqui no Colégio Estadual, então eu faço parte, né, minha filha, sendo aluna, ex-aluna do Colégio Estadual, parabéns ao Colégio Estadual. Então, Socorro, a gente vê, no meu caso, eu cheguei a alcançar a escola estadual, o ensino fundamental na minha época, ensino médio, na época da ditadura militar. E eu percebi, eu ainda lembro-me bem, que toda segunda-feira a gente estava numa fila, cantava um Fortaleza, hino nacional, né? E cada escola, eu lembro bem que tinha um dentista, né, pronto para atender os alunos. Né? Então houve essa mudança, né, para a democracia também, que melhorou muito a parte da educação. Mas na sua época, da senhora, a senhora viu alguma mudança, algum avanço no ensino, principalmente no colégio estadual, na sua época para agora, recente? Houve alguma mudança para melhor? O que melhorou, o que era dificultoso naquela época e que está sendo acessível agora para os alunos? Bem, sobre o momento, eu não sei falar bem,
Mas na minha época... Quando a senhora assumiu como professora e diretora, houve algumas mudanças Ocorreram muitas, né? Conte essas mudanças aí. As mudanças que na época que eu fiquei na direção, que foi de 1990 a 2001, foi assim, um período mais ou menos de 11 anos, aconteceram muitas mudanças. Muitas feiras de ciência. 1990 a 2011, né? 1990 a 2001. A 2001. Na direção. Na direção. Na escola. E como professora? Eu passei 8 anos como professora de português. E passei 11 anos e mais na direção da escola. E durante esse período ocorreram, com certeza, muitas mudanças e acredito de melhoramentos. Na minha gestão, eu tenho bem lembrança de 2 secretários de Educação do Estado. Um trabalho muito importante na educação. A senhora lembra do governador na época? Adalto Bezerra? Não, eu tive um período que foi Ciro Gomes, o governador. Antes foi TASP. Mas eu era diretora no período de Ciro Gomes. Ciro Gomes. E passei por períodos difíceis, né, lá na gestão, porque entrava muita política nessa questão, no caso, de direção. A politicagem. A politicagem. A política, ela é sadia. A política realmente. É sadia, agora a politicagem é que atrapalha. Então você tem razão. Foi politicagem mesmo. Então é o período que eu não me sentia muito bem. Mas no final foi tudo muito bom, graças a Deus. E eu quero dizer que na gestão, quando eu cheguei, eu lhe confesso, Ricardo, eu era escandalizado com o ambiente. A escola acabada. Insalubre, né? Acabada, sem o que era necessário para ter cadeiras, mesas. O básico, né? O básico necessário. Olha, eu não vou nem lhe falar. Eu não me sentia bem. Mas aí, quando eu entrei para essa parte da administração, eu lhe confesso que eu procurei fazer um trabalho de melhoramento na escola. E isso não era fácil, mas que tenho certeza que dei minha contribuição à escola. Quando eu saí de lá, a escola já era outra. E também com relação a quando eu estava falando sobre os secretários do Estado, que foram secretários bons, teve a professora Maria Luísa Fontinelli. Foi prefeito de Fortaleza? Não, Maria Luísa Fontinelli não era Fontinelli, não, era Chaves. Ah, sim, porque a Maria Luísa Fontinelli foi a primeira prefeita. Mistura aqui a educação com a política. É porque assim, ó. Mas ela é Chaves. Ah, sim, então Chaves. Ela foi uma grande secretária. Do Ciro. No governo do Ciro Gomes. Foi uma grande secretária. Depois houve uma mudança para o secretário Naspolini. Conhecia só mais assim, Naspolini. Então, nesse período, foi criado assim, jogos esportivos, melhoramento na parte física da escola. E a merenda era boa, com a merenda escolar? Não, mas eu ainda vou chegar na merenda, eu acho que teve período. Eu lembro da minha época. A minha época era mingau de aveia. Era bolacha com leite. Tinha o tal da soja. Era só de soja. A soja era. A soja chegou mesmo chegando. Também. Mas ele estava comendo era borracha. A vice-diretora, ela fazia uma soja que o menino pensava que era carne. A soja depende do tempero, né? Para tirar o gosto do... É verdade. Sim. Mas aí eu quero dizer das mudanças. Foi o tempo em que foi criada essa questão da escola caminhar mais um pouco com seus pés, essa questão financeira, tá entendendo? Então, a gente teve condições de melhorar muito a escola, Eu acredito que houve uma melhora grande. E também, é tanta coisa para eu me lembrar, por isso que eu disse a você que eu gostaria que eu estivesse num momento mais preparado, porque falar sobre o colégio estadual... Quais eram as datas comemorativas do estadual, né, da senhora? Quais eram as datas assim que o pessoal... Porque tinha data... A minha data na época era o 7 de setembro, porque a gente, além de ter aula vaga, eu tocava tarol, tocava corneta, eu achava bom.
aquele momento da pátria, né? 7 de setembro, as escolas se preparavam para ir para a pátria. Então, na época da senhora, qual era a data comemorativa que a escola esperava assim, com bem fervor assim? Tá? Comemorativas cívicas era o 7 de setembro. Era forte. Forte, bonito, os desfiles. Nacionalismo puro. Ai, tem umas fotos guardadas. Eu vejo aqui. Do 7 de setembro. E acredito que teve muita festa na parte social. Toda a vida foi muito assim, meio festeira. Tá entendendo? Então tinha dia das mães, tinha dia dos pais, tinha a coroação no mês de maio. Era assim, toda data que fosse comemorativa na sociedade, a gente também sempre fazia lá na escola. E eu tinha uma vontade muito grande de ver a escola crescer. Hoje, o governo federal, né, ele faz algumas ele opta em fazer algumas coisas para evitar a evasão escolar. Aí agora tem um pé de meia, né, para receber, para não faltar. Naquela época tinha evasão escolar, tinha algum projeto para evitar a evasão escolar, o aluno muita falta, deixar de ir para a escola. Tinha muita evasão, meu Socorro? Tinha menos do que algum pouco tempo aqui atrás. Agora, essa questão, como você falou aí, de pé de meia, de ver a frequência, né? Da frequência do aluno, não é isso? Então eu acho que melhorou essa parte. Na nossa época não tinha isso. Mas o aluno frequentava mais a escola. Hoje, além do pé de meia, tem outro programa aí na escola que eu converso com algumas pessoas, às vezes com alunos, com pais de alunos, que é esse problema do ensino integral, não é isso? Que está vendo agora no ensino médio, que no meu tempo não teve isso. Eu acho assim, que foi jogado muito de repente, sem uma estrutura bem preparada para isso. Eu noto os pais se reclamando, noto às vezes os alunos, porque acho que poderá melhorar muito ainda isso. Mas no momento assim, foi jogado muito sem um preparo, eu acho. Agora os pais, sabe o que reclamam? Eles me dizem assim, que isto afastou muito os filhos dos pais e da família. Porque os alunos saem, principalmente da zona rural, saem muito cedo de casa e muitos já chegam dormindo à noite. Esse convívio na família, eles lamentam isso. Eu não sei se isso... Ainda tem um celular para atrapalhar, né? Aqueles que estão acordados vão logo para o celular e acabou o vínculo familiar. Não sei, mas acredito que isso foi pensado, bem pensado, numa maneira de poder até melhorar a aprendizagem e de sustentar mais o aluno na escola, não é isso? Penso que a intenção foi boa. Vamos ver os resultados finais. Falando em resultado, existe uma frase: os fins justificam os meios. O governo, né, nós temos o ministro Camilo Santana, da Educação, o grande ministro. O que acontece são os dados. Na época que eu estudava, e pelo que a senhora era diretora, os dados é o seguinte: só passava se soubesse. Era insuficiente, regular, bom e ótimo. Né, Zé Carlos? Verdade. Insuficiente, regular, bom. Hoje não. Hoje é os dados. Tem que ter dado positivo, senão dá a entender que a escola não está funcionando. Isso é ruim. Tem que ter dados positivos para poder usufruir dos benefícios. Eu não sei se posso falar assim o que eu sinto. Nós estamos especulando, é uma especulação. Eu não sou muito a favor. Outro dia assisti um programa aí de uma professora, de um programa que tem aqui nas escolas do município. Eu não sei se ele é bem trabalhado, mas uma professora falava sobre essa questão de você não reprovar o aluno, falava sobre isso, dizendo que isso não era bom, porque se ele não era reprovado na escola, porque ele não aprendeu, porque ele não estudou, mas ele poderá mais tarde ser reprovado lá fora, no emprego onde ele arranje, onde ele for fazer lá um teste, ele será reprovado. Então eu acho que a maneira de avaliar o aluno é pelo conhecimento. Se ele realmente não está bem, era como no meu tempo, ele teria que repetir o ano, tá entendendo? Acompanhado pela supervisão escolar, e ele só passaria para o ano seguinte
depois de aprovado. Mas agora o que a gente nota é que é como disse a professora, é que a professora tem que passar o aluno. Tem que ter dados Ter positivos. dados. E outra coisa, também há outras coisas que acontecem na escola hoje que eu também não sou muito a favor. Não gosto de falar porque a gente pode achar a gente arcaico. Nós estamos fazendo um paralelo da época da senhora da agora, porque também a minha época foi um pouco distante, eu vejo diferença. A educação, ela começa em casa, né? Como você sabe. Aí hoje já é muito diferente do meu tempo, essa questão de respeito. Respeitar o professor. As professoras estão adoecendo porque são maltratadas e não podem nem reclamar. Não pode impor a sua autoridade. Uma professora outro dia chegou a dizer que é simplesmente uma babá. Nem pode mais fazer nada. Não pode dar uma ordem, porque se não tem aquela ordem em casa, como é que também vai obedecer na escola? E a escola não faz o comportamento do aluno. O aluno tem que vir já pronto de casa, a escola só ensina. A educação começa em casa. A educação começa em casa. Eu estou achando bom falar isso, mas não estou me sentindo muito bem, porque isto ofende a questão como está sendo a educação no momento. E é em geral, né? É, em geral. Mas eu não gosto, não quero falar sobre isso. Se eu falar mesmo sobre a minha parte na escola, porque também eu fui a 5ª diretora, hoje já vai o 10º diretor no Batista, né? Doutor Giovanni foi o diretor também? Doutor Giovanni foi, acho que o 7º depois da diretor. Senhora, então? Não, depois de mim foi Geraldo Ribeiro. Geraldo, um grande professor, a quem eu lendo minha história que eu contei, eu fiz os agradecimentos e os elogios merecidos, que foi um professor que ajudou muito na escola, me ajudou na direção, sou reconhecida disso. E sim, aí eu quero lhe dizer que eu passei 11 anos como diretora. E durante 11 anos são muitos acontecimentos, né? Muitos. Qual foi os acontecimentos marcantes foram as eleições da escola, que foram, como eu disse a você, eu chamava política, você chama já fui líder 2 vezes de classe na escola. Você fala assim que é política e politicagem. Eu acho que nas eleições havia mesmo a politicagem. É horrível. A politicagem. Passei por uma eleição muito pesada na escola, muito, mas agradeço a Deus por tudo de bom na minha vida. Não sei até hoje como vencer, mas passei por 3 eleições na escola e fui vitoriosa em todas as 3 pelo reconhecimento dos pais e dos alunos e de alguns funcionários e professores, porque muitos foram subordinados, não está entendendo? Há outros problemas aí, mas graças a Deus, tenho de agradecer a Deus. Passei por 3 eleições na escola e fui vitoriosa em todas elas. Muito bem, estamos aqui entrevistando a dona Socorro Olímpio, contando aqui a história aqui desse livro aqui do Colégio Estadual, que já, essa data foi de 1954 a 2004, com mais 21 anos, faz 75 anos, do Colégio Estadual aqui em Palmeirinho, onde a dona Socorro está inserida aqui na história do Colégio Estadual. Dona Socorro, o professor, ele é a base do conhecimento, a repassar o conhecimento. Toda profissão, você tem um professor. O juiz já teve uma professora. O promotor já teve uma professora. O delegado já teve uma professora, um professor. Então todos tiveram um professor. E hoje, dona Socorro, nós vimos que a profissão, né, professor e professora, é uma profissão que, infelizmente, é desvalorizada, tanto em aspecto financeiro, como no aspecto moral, né, que os adolescentes tratam os professores, não os têm com respeito. Então, a senhora também vê hoje essa dificuldade. Antigamente, lembro-me bem, nós tínhamos uma professora de religião, a professora Marlene, ela olhava para a gente e fechava os olhos assim com medo. Não era medo, era respeito. A senhora vê hoje também essa falta de respeito, essa falta de valor com o professor no dia atual, não sei o quê? É lamentável, né, falar sobre isso, porque eu acredito
porque até hoje ainda haja essa desvalorização. Como você acabou de citar, se a pessoa tem uma patente alta, maior do país, Agradeço a professora. agradeço, passou pelo professor e sem o professor ele não chegaria lá. E depois que chegam por lá, todo mundo é muito superior, E não reconhece valorizado o magistério. e não reconhece por onde passaram e de onde adquiriu, né, O conhecimento. aquele conhecimento. Eu não sei por que isso acontece, porque ninguém chega a atingir um grau tão alto de valor, nem um cargo, Eu na acho que o justiça, na saúde, em nada, se não for através do professor. Dona Socorro, Ele merece, Ó, merecia ser melhor reconhecido. na minha opinião, o professor é para ser o mais remunerado, mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Porque a base da educação é o professor. E hoje existe a desvalorização. O professor do Estado, né, salário defasado. Quando vai fazer a aposentadoria, o salário regride, né, vai só para um salário mínimo. Né? Não tem assistência e tudo. Isso é lamentável. A senhora já foi também do Legislativo, fez parte aqui do Legislativo. Como a senhora vê essas leis que não valorizam a classe do professor? Como a senhora analisa? Eu analiso assim, que ela Vem lá de cima, lá Eu não sei por quê. Agora fala-se no ministro, né, aqui do Ceará, Camilo Santana. Camilo Santana. Eu acredito que ele poderá melhorar essa parte, né? Porque ele tem procurado fazer um brilhante trabalho na educação. Eu sempre valorizo quem faz o trabalho bem feito. Na época da senhora, tinha valor, professor? Na época de Ciro Gomes, Pajerissati? Sempre nunca foi tão valorizado. Nunca, não tenho lembrança disso. A gente é um salário baixo. Teve uma época aqui no estado do Ceará em que a gente ficava com Tinha as greves, né? No ensino superior, as universidades, é de greve, que é na rede federal, né? Na estadual também passa por esse momento difícil. E o professor, realmente, ele não é reconhecido no seu valor. Eu nunca senti isso, esse valor tão grande. Se fala e tudo, mas quando a gente olha para a realidade, não é a que se fala. Muito bem, estamos aqui entrevistando a dona Socorro Olímpio, no nosso canal Política Visão. Deixa o seu like, se inscreve, falando sobre os 72 anos do Colégio Estadual, no qual a dona Socorro está inserida. Dona Socorro, esse livro aqui está em 2004, tem 21 anos que ele foi publicado. Houve alguma mudança de lá para cá no estadual? Eu quero dizer que eu não posso falar muito sobre isso, porque eu saí de lá em 2001, eu me afastei muito assim do colégio, né? Mas eu acredito que quem passou depois de mim tem procurado, excelente pessoa, tem procurado melhorar, né? Eu tenho agora, ultimamente, eu conversava muito com a professora, com a diretora, que foi professora no meu tempo, a Josué. Sim. Eu acredito que ela fez também o que pôde, né? E a gente, mesmo sofrendo, tem um amor muito grande à escola. A gente cria, assim, um elo de amizade tão grande que esquece até a família e a casa. Você acredita que eu não vi o Banco do Brasil aqui? Eu não vi, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava 11 horas da noite. Gostava. Aí só no sábado e no domingo era fechado o banco. Minha vida era toda na escola. E acredito que assim são todos que passam por lá. Como bem, agora eu observo que eu estou acompanhando um pouco o trabalho do João Batista Coelho, né, que está na direção. Uma vontade imensa de fazer alguma coisa, um bom trabalho, de dar um crescimento à escola. Parabenizo, né, pelo trabalho que ele vem procurando fazer, porque eu desejo muito bem ao Colégio Estadual. Muito bem. No Socorro, a gente vê no Colégio Estadual, nos colégios da rede municipal, muitas pessoas contratadas pelo viés político. Pessoas que não têm assim, uma qualificação adequada, em geral. Pessoas que não têm aquela formação adequada, mas por acordo político vai ensinar. Devendo, pela legalidade, haver um concurso para essas vagas que estão abertas para ser preenchidas por profissionais capacitados. Isso é ruim, né, do Socorro? Pessoas que não são habilitadas, capacitadas,
por um favor político, vão ensinar sem estar qualificado. Isso é muito. É porque essas pessoas novas já vêm passando por essa educação que de poucos anos atrás, muitas não ficam muito bem preparadas como antigamente. No meu tempo, não tinha esses professores tão qualificados, mas a gente saía da quinta série tão preparado que eu lhe digo, cansei de dizer na faculdade, que o que eu aprendi lá foi o que eu aprendi até o quinto ano aqui com a professora Zenira, que naquele tempo era uma professora normalista, mas também tinha Maria de Lourdes Batista, a mãe aqui do professor Alberto Conrado aqui, né, com o nome de Nino, que ensinava muito bem. As minhas professoras primárias foram Dona Onélia, a mãe do Dr. Osmar, tá entendendo? Mas ensinavam tão bem, eram tão preparadas. Por quê? Porque elas tinham uma base sólida de aprendizagem, tinha, né, um preparo muito grande, e hoje já não é a mesma coisa. Eu acho que as professoras não têm nem culpa, porque a gente, na minha idade, observa algumas falhas, né? E nessa parte aí da política é porque a necessidade, a carência que tem que ser suprida. Quando eu fui diretora, eu não aceitava muito. Eu queria colocar os professores de acordo com a sua formação, tá entendendo? Mas agora mistura pessoas que não têm um conhecimento numa língua, ou na língua portuguesa, ou às vezes na matemática, que estão lá naquelas salas, muito ruim para a professora, muito ruim para o aluno também, né? E o resultado é péssimo. Resultado é como de você. O resultado intelectual é péssimo, mas no papel está tudo aprovado. Você está falando muito sobre a atualidade da educação, que eu não gostaria nem muito de falar, porque tem muitas falhas também, né? Porque assim... Falhas de um lado, falhas de outro, e a gente não dá jeito. Mas eu gosto do meu tempo, porque eu tinha duas supervisoras na escola muito competentes, muito responsáveis, avaliava o aluno junto com a professora, tá entendendo? Teve professora que em todo tempo tem gente que procura, né, fazer lá uma misturada, elas analisavam, não, aqui não é assim, e voltava o aluno. Aquilo era muito bom, hoje não existe mais isso, hoje o negócio é passar. Passar tem que passar, né? Tem que passar, o que sabe, o que não sabe. Mas eu gostaria, eu olhando esse livro, isso é uma relíquia. Uma relíquia, realmente. E eu olhando o que eu escrevi nesse livro, porque se fosse para falar, até um amigo meu olhando, Dona Socorro, isso é uma coisa que a senhora devia gravar, botar numa mídia, isso é uma história bonita. E vai sair no Clube com Visão. Porque realmente, eu olhando aqui, eu não estou falando nada quase do meu tempo de diretora, meu amigo. Você pode acreditar. Andei muito atrás de secretário de educação. E o que mais me orgulhou no final do meu mandato foi eu deixar a escola com o ensino médio. Me deu muito trabalho. Me procurava professor de nível superior que a escola não tinha. Fui ao secretário de educação dizer que na escola particular daqui tinha professores. Era a CREI 18 já? Era na Senec, e lá na nossa escola não tinha, mas o secretário conseguiu, baixou uma portaria, levou para a escola e finalmente eu acho que a primeira turma do ensino médio ainda foi na minha gestão, que outro dia eu estava numa reunião lá, ou numa festa, e uma das professoras que foram alunas do tempo relatou isso. Eu fiquei muito feliz, ela relatou esse tempo em que eu lutei por isso e que consegui esse segundo grau para a escola. Isso me deixa muito, muito feliz, porque primeiro, quando eu fui aluna, era o grupo escolar. Quando eu cheguei, era a escola de primeiro grau. E a partir daí passou também a ser chamado de colégio estadual. Está entendendo que no tempo de Zenira não se chamava era a escola de primeiro grau. Mas ficou até hoje com esse nome de colégio estadual, né? E depois, quando eu saí, já era a escola de ensino fundamental e médio Dom Francisco de Assis Filho. Eu sinto orgulho e sinto também satisfação de ter passado por aquela escola. Acredita? Eu passei por outras coisas na minha vida, mas a escola me marcou. Me marcou porque realmente foi um período
em que eu me dediquei à educação do município. Muito bem. Estamos chegando no momento final da nossa entrevista com a dona Socorro Olímpio, ela que foi já ex-vereadora de Palmirim, ex-diretora do Colégio Estadual, e está aqui o livro contando a história do Colégio Estadual e também a história da dona Socorro, que foi professora e diretora e fez história, está fazendo história ainda hoje aqui em Palmirim. Um abraço para todos, Deus te abençoe, pessoal. Muito obrigada.